na casa do Senhor pela segunda vez hoje, depois de um dia maravilhoso ontem. Como disse o reverendo Antônio na sua na meditação de ontem, nós participamos de uma maravilhosa simbiose, correto? Às vezes completa, às vezes falhando em alguma parte, mas foi muito bom estar com os irmãos ontem, ali naquele local, usufruindo de uma alegria tão imensa. Mas o que vos falo também teve uma simbiose depois, com o remédio, com o Dorflex. Por isso que eu falei com o Jeto que estava com a pressão caindo um pouco. Eu acho que eu estou ficando um pouco velho, eu vou ter que diminuir um pouco a simbiose no vôlei da próxima vez. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para a meditação da palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na primeira epístola de João e acompanhassem a leitura dos versículos 1 a 4. Primeira epístola de João, dos versículos de 1 a 4. Eu vou proceder à leitura e eu peço que os irmãos acompanhem com muita atenção o que iremos ler agora. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a vossa alegria seja completa. Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, louvamos ao Senhor pelo privilégio de estar na Tua casa, mais uma vez, lendo a Tua palavra. E, ó Deus, nos preparando desde o início deste culto, confessando os nossos pecados, adorando ao Senhor e louvando o Teu excelso nome, para que o nosso coração pudesse ser preenchido se preparando, ó Deus, para ser preenchido com a Tua palavra, que é a verdade, que constrange o nosso coração, e, ó Deus, ao mesmo tempo, com a habilitação do Teu Santo Espírito, nos move e nos transforma. Ó Deus, nós suplicamos nesse instante, que o Senhor me capacite para prestar, ó Deus, uma pregação, que alcance, não por mim, mas o Senhor, alcance o coração de cada um de nós aqui. Ó Deus, é isso que eu lhe peço e muito lhe agradeço, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero iniciar a introdução desse sermão destacando o dia de hoje. Hoje é o Dia das Mães, e quem tem o privilégio de passar o Dia das Mães com suas mães, viu que é um momento de festa, um momento de grande congratulação ali na família. Mas eu quero destacar um atributo que uma mãe tem, que louva a Deus porque Deus habilita as mães a terem tal como os pais. Mas quando ela vem orientar os seus filhos no caminho do Senhor e muitas vezes alertar. Eu me recordo de um momento na minha vida em que, já adulto, minha mãe preparou uma linda carta falando a respeito da minha conduta como filho, declarando ali os anos que ela estava orando por mim, mas também me alertando com relação à alegria que eu tinha perdido no Senhor e como ela estava dobrando junto com meu pai os joelhos, rogando para que eu voltasse a ter alegria no Senhor. E, meus amados, não há nada melhor do que termos essas cartas. Ela está guardada num dos melhores locais onde eu guardo as minhas melhores lembranças, mas principalmente no coração. E da mesma forma, essa carta é uma carta muito amorosa. É uma carta de um homem que tem um cuidado com a igreja, que tem um cuidado por aqueles que fazem parte da igreja. Essa carta não tem característica de uma carta antiga, como as demais cartas que nós vemos no Novo Testamento. Ela não tem nome do remetente, ela não tem uma saudação inicial, mas não deixa de ser uma carta. É uma carta pessoal, é uma carta que atinge o coração. E alguns denominam ela como sendo um tratado. Da mesma forma que o livro de Hebreus é assim também. É um tratado teológico. E quem que é o autor dessa carta? Nós lemos aqui, o pessoal deve estar perguntando, mas Tiago, está escrito aqui, primeira epístola de João. Mas
não tem o nome de João aqui. Como nós podemos dizer que é João, Tiago? Há testemunhos externos, e nós, quando estudamos a história, os primeiros pais da igreja, que viveram no primeiro e segundo século, atestavam, e tantos outros sinais externos atestam como sendo as cartas do apóstolo João. Mas também há testemunhos internos, eles são muito evidentes. Se você pegar o primeiro capítulo do Evangelho de João, você vai ver a mesma forma. E se você pegar toda a epístola e comparar com João, é o mesmo grego utilizado, é a mesma doçura, é o mesmo amor e o mesmo tratamento. Então, essa carta era de João mesmo, o apóstolo João. Quem era o apóstolo João? Hoje, pela manhã, o reverendo nos deu algumas pistas de quem era o apóstolo João. João era filho de Zebedeu. Zebedeu, um homem que tinha um comércio, na verdade, ele trabalhava com barcos, com pesca. E ele trabalhava nessa questão familiar, nesse comércio familiar. João era um pescador galileu que nasceu entre Cafarnaum e Betsaida. Lá em cima, uma região rejeitada, uma região ali bem próximo de Nazaré. Uma região humilde, de pescadores, de homens simples. João, o discípulo de João Batista. Esse João, também irmão de Tiago. Ele foi discípulo de João Batista e depois de Cristo. E tal como Pedro e Tiago, como o reverendo disse nessa manhã, era um dos mais achegados discípulos de Jesus. E como disse o pastor também nessa manhã, ele era o discípulo amado. Era aquele que estava ao lado do Senhor. Ele foi o último discípulo que restou, na verdade, foi o último a morrer. E foi o único que não foi martirizado. Mas no ano 68, provavelmente, ele saiu de Jerusalém, lembrando-se da palavra do Senhor, que viriam os finais dos tempos para Jerusalém. E antes da destruição no ano 70, ele sai e vai para a região de Éfeso. A Éfeso que Paulo plantou. E ali ele fica por mais de 22 anos. E ali ele prega o evangelho. Aquela igreja é abençoada com um pastor amoroso. Provavelmente, no ano 95, ele foi levado para a ilha de Patmos. E nesta ilha, ele teve a revelação que nós temos o Apocalipse. E alguns escritores, alguns teólogos dizem que possivelmente ele deve ter morrido no ano 98. Nós vemos aqui que essa carta era da autoria de João, e nós, analisando essa primeira epístola de João, nós vemos aqui, por base de estudo, que possivelmente ela foi escrita no ano 90. As igrejas que estavam ali, elas tinham pelo menos 40 até 50 anos de idade. Ou seja, o tempo de vida quase da nossa igreja. Passaram por muitos momentos duros, muitos momentos de alegria, de perseguição, e tinham basicamente a nossa idade de igreja. E o cenário aqui estava ali envolto, era o final do primeiro século, onde heresias começaram a surgir. Mas não há um destinatário específico. João escreve não somente para a igreja de Éfeso, ele escreve para todas as igrejas. É uma carta que vai ser espalhada por todas as igrejas ali que cresceram com Paulo e com todos os outros discípulos, e estavam espalhados. E o que estava dizendo essa carta? E o que estava dizendo essas cartas? Alertá-los do perigo que estava adentrando dentro da igreja. Como eu disse, as igrejas passaram por muitas perseguições. Logo depois ali de Nero, no ano 60, no ano 70, mas agora era o ano 90. Havia uma certa calma. As gerações começaram a crescer na igreja. Não existia mais aquele gentílico, apesar que poderia existir sim, com conversões. Mas a igreja não era composta quase que totalmente de pessoas que haviam se convertido. Grande parte da igreja agora era da segunda e terceira geração. Era uma geração que cresceu ouvindo a respeito da palavra de Deus. Era uma geração que ouvia os seus pais falando a respeito de Cristo. Mas o que estava acontecendo? Essa igreja estava sofrendo ataques agora do inimigo. Estava sendo seduzida, estava esmorecendo, estava enfraquecendo cada vez mais. Não havia mais alegria dentro da igreja. A comunhão estava sendo quebrantada por causa de heresias. Homens chamados gnósticos começaram a pregar heresias que Jesus Cristo não era o Senhor, ele não havia se encarnado como homem. Eram homens que levavam as pessoas à libertinagem, ou seja, busque o seu prazer.
Era este o momento que a igreja enfrentava. Ela estava fraca, ela estava ruindo. E esses inimigos do evangelho se exaltavam por um conhecimento. Eles se exaltavam: olha, nós conhecemos a respeito do evangelho, o verdadeiro evangelho. E queiram ou não, estavam levando a igreja à ruína. E o propósito dessa carta é maravilhoso. É dar garantias a nós, aqueles homens, aquelas mulheres, e a nós também, dar garantias aos que creem em Cristo e a respeito da salvação. Em outras palavras, amados, essa carta amorosa de João tem o propósito de alicerçar a comunhão, alicerçar a certeza deles naqueles a quem ele haviam dado o seu coração. Na verdade, alicerçar a sua vida com Cristo. João escreve então para recordar aqueles homens. Recordar de algo que eles estavam esquecendo. Recordar algo que eles já possuíam. E além de testar a sua fé, testar se eles conheciam mesmo a respeito do seu Senhor. Vamos entrar agora nos pontos, mas eu quero destacar uma coisa, amados. Essa carta é antiga. Tem pelos seus 1900 anos, mais ou menos. Ela é antiga, mas ela é muito atual. Esses ataques são contínuos na vida da igreja. A alegria se perde rapidamente. Há aqueles que esmorecem na vida espiritual, se esquecem do seu Senhor. E o que essa carta vai trazer à nossa igreja, à nossa vida, para nos movermos e andarmos segundo o seu amor? Como nós devemos aprender aqui agora? Conhecer a verdade, conhecer uma verdade prática, conhecer qual é o compromisso verdadeiro que devemos ter. Então essa carta é urgente para a nossa vida. Portanto, destaquemos então que o apóstolo João, em 2 pontos, que eu separei nesta noite, destaquemos 2 verdades importantes aqui agora. Como na carta de Filipenses, que eu li e preguei no último domingo pela manhã, é muito interessante a forma como Deus levanta os seus servos. E sempre tem uma base doutrinária. Alguém aqui já construiu alguma casa? É necessário ter a base, não é verdade? É necessário afundar, é necessário cavar, colocar uma base sólida, trazendo à realidade o que firma o coração dos homens. E da mesma forma que João, em primeiro lugar, ele vai mostrar o alicerce da igreja, que é Cristo. O alicerce da igreja, que é Cristo. João inicia sua carta dizendo, acompanhe comigo no primeiro verso, o que era desde o princípio. Ele inicia essa carta dizendo esta frase, e é muito interessante que ele não diz o que, mas ele inclui aqui um termo, ele não usa o termo aquele ou quem, mas ele usa o termo o que. Pois esse termo aqui no grego, ele é amplo. Esse termo aqui engloba quem é o Senhor de verdade. Quem é o nosso Deus? Quem é o Senhor a quem nós servimos como igreja? Portanto, João estava querendo dizer àquela igreja, meus irmãos, essa palavra, ou seja, esta palavra que estou a dizer a vocês, mostra a respeito de quem é o nosso Senhor. E é muito interessante que ele diz, o que era desde o princípio. Essa palavra era, enfatiza no grego a pré-existência do verbo. Lembram-se de João capítulo 1? Vamos voltar os nossos olhos ao Evangelho de João? Volte comigo para as primeiras palavras de João. Uma característica interessante que eu quero dizer aos irmãos que eu me esqueci aqui, não tinha até anotado, mas vale ressaltar que João, ele tem o propósito do Evangelho de apresentar o Evangelho àqueles que não o conhecem. E a primeira epístola de João tem o intuito de fortificar a igreja que um dia conheceu o seu mestre. No início do Evangelho de João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está vendo esse era, que está aqui? É o mesmo termo usado por João na sua epístola, ou seja, a ênfase dele é, o Senhor Jesus Cristo existia antes da fundação do mundo. Ele é eterno. Por isso, amados, a sua eternidade embasa a nossa existência. Ele é o Criador.
O Deus que nós servimos, o Jesus Cristo que nós servimos, Ele existe desde a eternidade. Nós não servimos a uma pessoa, nós não servimos a uma igreja, nós não servimos a um pastor, mas servimos o Senhor dessa igreja, que é Jesus. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é poderoso. E amados, nós levamos esse nome. Nós levamos esse nome. E temos que ter o zelo para com isso. Portanto, João estava querendo dizer, Ele é o Criador, Ele é o governador das suas vidas. E qual que é o propósito desse primeiro versículo? É apresentar o Senhor como o Senhor daquela igreja, como o Senhor da nossa igreja, e o Senhor que está fundamentando a comunhão, que está fortalecendo a comunhão daquela igreja. Eu quero ressaltar uma coisa, quando nós temos a convicção a quem servimos, quem está à nossa frente, nós não tememos. Um líder forte é aquele que conduz o seu povo, e o seu povo que conhece o seu líder, ele segue sem medo. E aqui João estava trazendo a memória daquela igreja, vocês servem a Cristo. Ele é o verbo da vida. Portanto, toda a vida procede dele. Então, em outras palavras, vocês têm vida, igreja? É por causa de Cristo. Nós estamos aqui, meus irmãos, é por causa de Cristo. Ele que concede vida. Ele que nos concede esta vida. E além disso, vida espiritual, vida centrada nele. João assevera que o Jesus que nós professamos, ele se fez carne. Como está em 1 João, no Evangelho de João, 1 João, versículo 14. Ele viveu entre os homens, ele teve um corpo. E aqui ele está combatendo os gnósticos, aqueles que falavam que Jesus não tinha um corpo. E meus amados, vale também para o nosso tempo. Porque a quantidade de ateus que estão nos cercando, a quantidade de filosofias jovens que vocês recebem dentro das suas faculdades, queira ou não, como conta-gotas, vai minando a sua certeza no Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, essa conta-gotas que vai caindo no nosso coração, vai chegar um tempo que nós sequer concebemos que existe um Deus, mesmo que um dia viemos a professá-lo aqui diante da igreja. Essa é a ação de Satanás, com pequenas heresias, quebrar o nosso coração, quebrar a nossa fé no Senhor. E aqui João está restabelecendo novamente a verdade suprema da igreja. Então, ele agora vai dizer, nesse final do capítulo, do versículo 1, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Ele aqui está usando nós, porque ele está falando não somente dele, mas dos outros que também testemunharam o Senhor. Com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Em outras palavras, ele é testemunha ali ocular. Olha os sentidos que ele coloca. Eu ouvi, eu vi, eu toquei no verbo. Eu toquei no Criador. Eu toquei no Senhor Jesus Cristo, eu ouvi o Senhor Jesus Cristo, eu vi os seus feitos. E amados, nós temos esses escritos aqui que são verdade. É claro que nós temos que crer nisso, porque nós não estávamos lá. Mas o Santo Espírito de Deus, quando move o nosso coração, amados, isso aqui é para voltarmos os nossos olhos. Se há dúvida no nosso coração nessa noite, a respeito de um Deus vivo, que ela seja quebrada agora no nome do Senhor. Porque vocês têm, eu também tenho, um Deus vivo, que viveu entre nós, e João está asseverando isso à igreja, e ele assevera a nossa igreja também. Ele é real, ele é a base em qual nós podemos firmar na nossa fé. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 14 a 15, ele diz, se Cristo não for real, é vã a nossa fé. Vocês já pensaram no que Paulo estava dizendo à igreja? Se Cristo não veio, se Cristo não viveu entre os homens, se Cristo não morreu, não ressuscitou, se isso é fábula, o que nós estamos fazendo aqui agora não vale nada. Vocês já perceberam o que Paulo está dizendo aqui? Mas o que João assevera é que, e tal como Paulo, que Cristo é real, que Cristo governa a sua igreja, e é que nele temos vida. E o que significa ter vida no Senhor? Está no versículo 2. O que significa ter vida no Senhor? Vou voltar novamente ao exemplo das mães. Nunca vou entender isso.
Nunca vou entender. Mas eu não sei o que passa na mente de uma mãe que começa a ver o seu filho crescer no seu ventre. Que começa a ver o crescimento e principalmente aquele momento em que seu filho nasce. Sabe a alegria da vida? Sabe a alegria daquele primeiro sorriso, daquele primeiro choro? A alegria de ter uma vida ao seu lado. Uma vida ali criada, meus amados irmãos. A vida traz alegria. E o Senhor outorga essa vida a nós. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, quando morreu, esse que viveu entre nós, Ele morreu e levou sobre nós, sobre si, os nossos pecados. Os nossos pecados. E a partir daquele momento, nós somos libertos das algemas que nos prendiam. E nele, no que Ele fez na cruz, nós podemos dizer, tenho vida. E o que isso promove em nós? Meus amados, promove que a partir do momento que eu tenho vida, eu vou ter uma experiência com aquele que me dá vida. Portanto, finalizando esse primeiro ponto, nós vemos aqui que ser cristão, amados, é ter uma experiência real com Cristo. Ser cristão significa que o meu Deus, Ele é vivo. E eu tenho de servi-lo, mas servi-lo em amor, porque eu fui transformado. E eu tenho de viver em novidade de vida. O evangelho que João apresenta às pessoas é um evangelho de vida. É um evangelho restaurador. Olhe para o seu passado. Recobre o que Satanás muitas vezes tenta encobrir. Hoje estávamos conversando ali na sala, falando das táticas de Satanás, que é fazer o nosso coração olhar para o que não temos, reclamar daquilo que temos e se esquecer do nosso Senhor. Mas o que Deus faz é recordar quem Ele é, da onde Ele me tirou, como estou sendo transformado e para onde vou. Isso é vida. Isso é vida. Isso deve fundamentar, jovem, a sua vida. Isso deve estar latente no seu coração e no meu coração. E aí vem aquele questionamento, eu conheço esse Senhor? Talvez eu já vim aqui na frente e professei o Senhor como meu Senhor, mas eu o conheço? Eu tenho vida nele? Amados, isso é muito importante. É muito importante. Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai reunir os seus. Ele nos dá a oportunidade dia após dia a lembrarmos qual é o nosso alicerce. É Cristo. Por fim, não é a conclusão, mas o segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, que João enfatiza aqui, é o propósito. Ele mostra a base doutrinária. É em Cristo que nós estamos firmados. Cristo nos deu vida. Ele é real. Ele é o nosso Deus. Portanto, a minha fé não é vã. O ato de vir aqui não é vão. Eu sou transformado a cada domingo. Às vezes meu ouvido pode estar mudo, os meus olhos, mas a palavra penetra naqueles que são do Senhor. A palavra penetra tão profundo que um dia Deus vai fazer morrer e brotar vida, porque Ele é o galardoador da vida. Mas agora, depois de mostrar o fundamento, Ele vai mostrar o propósito. Por que nós servimos a Cristo? Porque temos que lembrar que Cristo é o nosso Senhor. E Ele coloca, o propósito é ter comunhão com Deus, comunhão com o próximo e alegria. Quem tem uma vida real, eterna com Cristo, tem as características destacadas pelo apóstolo João, aqui nos versículos 3 e 4. Primeiro, tem um desejo de partilhar a vida recebida em Cristo. No verso 2, você percebe que João recebeu. E no verso 3, ele agora vai proclamar. É muito interessante esse proclamar. Ele foi imbuído de autoridade. Ele recebeu a autoridade do Senhor para proclamar. Ele foi chamado especialmente. Foi um apóstolo chamado por Deus. Ele é um apóstolo que recebeu uma comissão especial de Cristo para ser testemunho ocular desse evangelho. Mas aquilo que ele recebeu, ele proclamou. Aquilo que ele foi revestido, ele capacitou os seus irmãos à frente. Nós vemos aqui o que vem a ser a proclamação de João, que Cristo era o Senhor. Nós proclamamos aquilo que o servo do Senhor foi incumbido de dizer e proclamamos até hoje. Então,
Eu tenho um desejo intenso de partilhar a vida, tal como João assim o fez. E o que essa proclamação visava? A comunhão. Ser cristão, meus amados, é sinônimo de ter comunhão com Deus e com os homens. João deixa claro aqui que a proclamação de Cristo visa promover comunhão com o Pai, em primeiro lugar. Comunhão com a liderança. Comunhão uns com os outros. João convida os crentes à comunhão com aqueles que pregavam a palavra. Perceba aqui no versículo 3. O que temos ouvido e o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O que João está dizendo? Meus amados, nós temos comunhão com o Senhor. Nós o vimos. Ele é o nosso Deus, é um Deus eterno. Então vamos ter comunhão uns com os outros. Vamos voltar à comunhão. Vamos voltar a buscar a palavra de Deus juntos. João convida então aqueles homens a serem instruídos e os fortalece e protege usando a palavra de Deus. A comunhão, amados, ela protege. Abra comigo a sua Bíblia, Eclesiastes. Capítulo 4, versículo 12. Vamos ler todos juntos esse versículo? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Meus amados, a comunhão fortalece. O que Satanás tenta fazer, e ele faz com muito zelo e com muita sagacidade, é nos retirar do braseiro. É olharmos para a nossa própria condição, para o nosso coração, e ver o que talvez nós queremos e não temos, e nos tirar do braseiro. E é aí que ele nos quebra. E é aí que ele pisa. Ele oferece o cálice, um cálice saboroso no mundo. Ele oferece um cálice de alegria plena, mas esse cálice vira um cálice de desgosto. Mas o Senhor oferece um outro cálice. Lembra da passagem de João, capítulo 2? Quando ele fez aquele milagre em Caná da Galileia, em que a água foi transformada em vinho. E aí, quando chegou esse vinho, eles falaram: mas você nos deu o pior vinho, agora o melhor vinho. É assim o Senhor. O cálice do Senhor muitas vezes é amargo. E o primeiro cálice que Ele nos deu foi a ver a condição do nosso coração. Ele é amargo como um remédio. O segundo cálice são as privações, são as lutas, e nós queremos fugir disso. É muito fácil fugirmos da comunhão. É muito fácil fugirmos do compromisso. Mas é um cálice amargo que Deus nos dá, porque o terceiro cálice do Senhor é o cálice do conforto. É o cálice da alegria no Senhor. E o quarto cálice é o cálice da comunhão plena com Deus. Mas Satanás quer falar: olha, você merece um cálice melhor. E é nisso que ele nos pega como igreja. Sozinhos nós somos fracos. Eclesiastes diz isto. Nós temos que estar unidos. Portanto, a palavra aqui de João é que eles precisavam se unir, mas centrados no quê? Na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, quando existe explicação de doutrina, da graça, quando a mesma é ansiada pelos irmãos, quando os irmãos têm interesse em buscar a palavra, olha, vai ter um momento ali de estudo da palavra de Deus, eu tenho que ir, eu tenho que aprender. Talvez esteja esmagado, cansado, mas eu tenho que aprender. E Satanás fala: não, você está cansado demais, fica aqui, você já recebe o melhor, você pode fazer na sua casa. E nós deixamos de estudar a palavra. E depois lá em casa ele fala assim: não, você precisa relaxar um pouco. Pega só um pouquinho. Pega um dia sim, um dia não. Mas as escrituras, elas fundamentam o coração do servo. E ali, amados, através das escrituras, brota a comunhão em primeiro lugar. Porque a doutrina teológica
a doutrina bíblica, a palavra de Deus, ela não afasta os crentes. Ela mostra o nosso pecado. Ela mostra qual é a nossa realidade como crentes. Ela mostra a condição do nosso coração e mostra como somos e como tememos ouvir como nós somos. Mas ao mesmo tempo, essa palavra de Deus, ela mostra como nós devemos agir. Ela mostra quem é o nosso Deus e nos leva à comunhão com Deus e com o próximo. Lembram-se de Atos capítulo 4, não precisam abrir, Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. Quando aquela igreja crescia em comunhão. E qual era a base? Nós estudamos aqui na primeira escola dominical conjunta. Escritura. A base era a Escritura. Havia um compromisso individual e intenso com a palavra de Deus. Havia um compromisso individual e intenso com os irmãos. Tem que vir do nosso coração, meus amados, claro, transformados pelo Senhor. Mas é através da palavra sendo pregada com fidelidade que faz brotar o nosso coração. E nós não gostamos de ouvir isso. Mas é aí que o Senhor faz morada no nosso coração. E o princípio fundamental da comunhão vem de Deus. Sabe por quê? Porque João escreve ali no versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Havia comunhão, harmonia. Portanto, amados, se o Senhor é o Senhor da nossa igreja, se o Senhor é o meu Senhor e o seu Senhor, a comunhão é o pilar básico da vida nossa. Só que nós não conseguimos ter essa comunhão plena, porque há pecado entre nós. E por isso que nós devemos buscar a sua palavra. Nós devemos entender que só temos comunhão porque Cristo morreu por nós. E é Ele quem trabalha nos nossos corações. Portanto, meu amado irmão e jovem que está aqui, e eu falo novamente a vocês, porque vocês recebem, e vocês, como eu, como todos os irmãos, são tentados a usar o seu próprio conhecimento. São tentados a dizer, sim, eu já conheço tudo isso, Tiago. Sim, isso não é novidade. Mas é nisso que muitas vezes nós somos pegos. Nós devemos que lembrar quem nós servimos. E a união e a comunhão é a marca do cristão. É a marca que atrai o pedido. Nós vemos aqui em Atos que, por causa da comunhão, as pessoas que não conheciam o Senhor ficavam maravilhadas com a postura desses homens, dessas mulheres. É muito interessante, quando eu fui para São Cristóvão não. Eu fui para o Sergipe em 2009, estava no meu ano do aspirantado, e como estava como aspirante ao ministério, e eu fui para o Sergipe, eu fui ali para o meio do Sergipe, lá no Campo do Brito. Eu lembro de uma coisa interessante, que grande parte da igreja era de crianças. Grande parte da igreja eram de crianças, porque o pastor fazia um trabalho muito grande com as crianças. Metade da igreja era de crianças. Não tinham os seus pais, suas mães, seus irmãos, mas tinham crianças, lotada a igreja. E sabe uma coisa maravilhosa? Era o testemunho desses meninos. Eles andavam juntos. Nós participamos lá 2, 3 dias. Havia culto de manhã, havia culto de noite, e as crianças lá. E sabe o que acontecia? Elas chamavam as crianças na rua, porque no Sergipe a casa fica coladinha uma na outra, é uma região bem humilde, aquela região que nós estávamos, e as crianças vinham chamando e brincando e cantando enquanto iam para a igreja. Isso atrai. Como nós nos achegamos à casa do Senhor? Será que nos achegamos assim, nossa, são 8h20 quase, eu quero ir embora? Será que nós esboçamos realmente essa comunhão verdadeira? Será que nós gastamos tempo com os irmãos? Ontem foi um privilégio, nós conversamos com muitas pessoas. Poderíamos ter conversado mais, participado mais de algumas brincadeiras, de outras coisas que tivemos ali. Mas, amados, é isso que nós devemos exercer. Porque a palavra de Deus assim nos chama. Ser unidos, tal como o Pai é com o Filho, com o Espírito Santo, unidos em comunhão. E, finalmente, João vai trazer o propósito real dessa comunhão, do alicerce que é a palavra de Deus, a alegria. A alegria verdadeira. Hoje em dia, está cada vez mais. Eu transcrevi aqui o que eu ouvi, pelo menos nos últimos 2 anos. O que eu ouvi nos últimos 2 anos. Está cada vez mais frequente nós ouvirmos: pastor, eu perdi a alegria. Pastor, aqui eu não sou mais feliz, eu estou buscando outro lugar. Pastor, eu não tenho há muito tempo alegria no Senhor.
Eu não tenho prazer no convívio com os irmãos. Pastor, eu estou frio. Nós temos ouvido isso, e não é somente nessa igreja, há várias igrejas assim. E muitas vezes eu falo assim, olha, eu quero buscar um local onde eu me sinta feliz. Porém, nós vamos ser sinceros, amados, e aqui eu quero que vocês frisem pelo menos isto no sermão. A comunhão com Deus e com o próximo é uma simbiose inseparável. Então, se o seu coração está azedo, está longe da comunhão, significa que a priori é a comunhão com Deus. É a comunhão com Deus que está um pouco fragmentada na sua e na minha vida. Porque comunhão com Deus reflete na comunhão com o irmão. Se há tristeza no seu coração, você pode mudar para a melhor e maior igreja. Você não vai encontrar alegria ali. Não vai. Porque é comunhão com Deus, e o apóstolo João disse isso, porque aquelas igrejas estavam se dividindo, os irmãos não estavam mais participando da comunhão. Os irmãos preferiam ficar nas suas casas, preferiam os seus prazeres terrenos, porque diziam, tenho conhecimento, não preciso disto. É porque faltava comunhão com Deus. E o apóstolo João aqui, ele diz, olha, a comunhão com Deus é o que firma. No versículo 4, ele diz, Deus é a raiz da minha alegria, é o fruto da comunhão. Na verdade aqui, em outras palavras, o desejo de João era ver os crentes crescerem na graça. Aqui ele aplica a alegria assim, ele queria uma alegria crescente, tal como Paulo disse, olha, eu tenho alegria em vocês. Vocês são a igreja do Senhor. Tal como essa igreja aqui é a igreja do Senhor. Vocês estão aqui porque o Senhor um dia tocou vocês. Um dia o Senhor mostrou quem Ele é. E há alegria sim, porque se Jesus Cristo voltar agora, meus amados irmãos, eu tenho certeza. Não posso afirmar o coração de cada um. Mas se você crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador, se Jesus Cristo voltar agora, estaremos com Ele. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas. Mas aqui Paulo diz, olha, eu tenho alegria, mas eu quero uma alegria maior. E João da mesma forma, eu quero que essa alegria seja maior. E queira ou não, uma alegria que reflete aos irmãos. Portanto, a raiz da alegria é o Senhor. E a alegria é o fruto da comunhão. A nossa alegria vem dessa comunhão contínua com Deus. Nós pregamos um evangelho de renovo e de alegria. Estou pregando para alguns irmãos, algumas pessoas não convertidas ainda, indiscipulados, toda semana. E o gostoso é você falar sobre a alegria que vem do Senhor. É gostoso você olhar no olho de alguém que nunca ouviu falar do Senhor que promove a alegria verdadeira. E você consegue até olhar lá dentro nos seus olhos, que isso é uma novidade tão grande que a pessoa quer tomar posse disso, mas às vezes fica naquela barreira do orgulho. Mas é isso que o Senhor promove no nosso coração. Ele quer ver a alegria transbordante. Grave isto, amados. Deus nos salvou da perdição. Não estamos mais condenados. Esta simples, mas profunda sentença deve ser a minha maior e a sua maior alegria. Só o fato de você ser chamado de crente deve fazer seu coração transbordar de alegria ao vir essa casa, ao se reunir com seus irmãos, a professar Cristo para os seus irmãos e amigos. Só o fato de Cristo ter te salvado de uma morte eterna é o motivo de alegria nossa. Nós temos um Deus eterno e nós vamos nos deleitar na comunhão perfeita com Deus e com os nossos irmãos. Aqui não temos alegria plena, como eu disse, mas podemos ser moldados cada vez mais. E Deus quer fazer isso com a minha vida e com você. Portanto, se eu tenho um Deus eterno, que antes da fundação vivi em comunhão com o Pai, eu me deleitarei, nós nos deleitaremos com o Senhor, em plena alegria nos céus. Essa palavra é verdadeira. Que ela faça morada no meu coração e no seu coração.